Todo mundo ama animais de estimação. De fato, inúmeros estudos sugerem que a companhia de um amigo peludo pode até ser benéfica para nossa saúde mental. Dito isso, alguns animais de estimação por aí são um pouco estranhos, e os seus donos foram muito além do que pode ser considerado um relacionamento normal com seus amigos animais. Então hoje vamos conhecer alguns animais de estimação loucos, com donos ainda mais estranhos, incluindo uma galinha criada para o abate que agora está convencida de que é um cachorro, uma mulher com 28 mil gatos e alguns donos de animais de estimação que se recusam a dizer adeus aos seus queridos bichinhos falecidos. Segura firme e fica ligado porque as coisas estão prestes a ficar bem estranhas nessa aventura com animais de estimação. Boo, o frango. Foi um dia sombrio e trágico lá em 2017, quando o querido frango de estimação de Mary Bowman, chamado Julian, faleceu. Bom, algumas pessoas veriam a morte de um frango como uma oportunidade para uma refeição gratuita, mas Mary estava desolada. Com o tempo, o coração dela se curou, e em outubro de 2017 ela decidiu adotar um novo frango. Afinal, era o que Julian teria desejado. Foi então que ela conheceu Boo. Esse frango, como muitos, estava destinado a ser abatido, mas foi salvo desse destino por membros de um grupo do Facebook chamado Veganos com Frangos. Foi por meio dessa página do Facebook que Mary ficou sabendo do frango, que agora estava disponível para adoção. E como Boo se parecia muito com o seu falecido Julian, Mary acreditava que o destino os havia unido. Nossa, um frango que se parece com outro frango, quais são as chances, né? Como Boo foi criado em uma fazenda para abate, ele foi excessivamente alimentado, o que significa que com apenas 6 semanas de idade, a idade em que os frangos normalmente são abatidos, ele pesava quase 7 quilos. Para comparação, o peso médio de um frango saudável alimentado naturalmente é de apenas 3 quilos. Como resultado da obesidade de Boo, ele sofria de problemas cardíacos e falta de oxigênio no sangue. Mas uma vez que ele se adaptou à sua nova casa e à dieta mais saudável com Mary, ao longo do tempo, o frango antes negligenciado acabou com um atestado de saúde limpo e logo se tornou um animal de estimação domesticado. Estranhamente, ele até desenvolveu comportamentos que normalmente a gente atribui aos cães, desde a liberdade de percorrer a casa e comer em um pote de cachorro, até sair para passeios em família. Boo basicamente se tornou o frango cachorro de Mary, tanto que ele até sabe brincar de buscar. Quer dizer, dá uma olhada nesse vídeo do próprio Instagram do Boo, o @TheRealBooTheRule. Tá, talvez ele não tenha dominado exatamente a parte de buscar, mas com o tempo eu tenho certeza de que ele vai estar no parque pegando discos que nem todos os outros cachorros. Mas deixando os jogos de lado, segundo Mary, Boo é muito mais do que só um frango, ou até mesmo do que um cachorro. Boo é um gênio, desde ser um virtuoso nas teclas pretas e brancas, até seu trabalho de secretário. Sem mencionar que ele é um ícone da moda, com o seu próprio saco de cocô muito chique. Então tá bem claro que esse frango tem muito mais do que geralmente a gente imagina para uma ave desse tipo. Mas será que a gente tá subestimando os frangos em geral? Boo muitas vezes é comparado a um cachorro em seu comportamento. E pode ser surpreendente para você saber que vários estudos descobriram que a inteligência de frangos e cães está na verdade em pé de igualdade. Claro, há pouca pesquisa ou evidência para provar se é possível que um frango realmente acredite que seja um cachorro, ou até mesmo uma outra espécie. Mas pesquisas conduzidas pelo Biotechnology and Biological Sciences Research Council do Reino Unido sugeriram fortemente que eles são capazes de ter empatia. Isso significa que é tecnicamente possível que um frango possa observar, se identificar e sintonizar as reações emocionais e o comportamento de um cachorro. Com essa imitação inteligente de comportamento, as duas espécies certamente podem conviver e se dar muito bem uma com a outra, até mesmo subindo um no outro. Tá, eu admito que essa última parte foi só uma maravilhosa criação de imagens de inteligência artificial, mas a questão é que frangos e cães podem ser amigos e são muito mais parecidos do que a gente costuma acreditar. Mas a Mary, dona do Boo, não é a única mãe orgulhosa de frango por aí cuja ave tem um certo jeito canino. A estrela de cinema Jennifer Garner também tem
tem alguns amigos de pena que ela trata como cachorros de estimação. Dá só uma olhada nesse post do Instagram, onde ela e o seu frango de estimação, hilariamente chamado Regina George, podem ser vistos saindo para um passeio. Como esperado, os pets da Jennifer não são tão avançados quanto o Boo, pelo menos não quando se trata de enviar mensagens de texto e tocar violão. Pô, ficou muito boa sair do Coldplay. Cachorrinho empalhado. Agora a gente vai falar de alguns animais de estimação cujos donos são a parte mais incomum da parceria, com 95% dos tutores de animais de estimação nos Estados Unidos, relatando sentir que o seu animal de estimação faz parte da família. Pode ser bem difícil quando eles morrem, mas algumas pessoas levam seu luto por animais de estimação para um outro nível. Em 2008, o casal britânico Kimi e Stuart Walker Harris trouxe para casa um pequeno filhote de chihuahua chamado Fifi. Bem pequena, mas de todos os cães da família, Fifi aparentemente tinha a personalidade mais marcante, tanto que Kimi afirma que Fifi foi, nas palavras dela, o melhor cachorro de todos. Mas em 2021, aos 13 anos, Fifi faleceu. Então, como todos os donos de animais de estimação normais fariam, Kimi... Peraí, não é possível que eu tô lendo isso. Kimi levou Fifi a um taxidermista e mandou empalhar. Meu Deus! Não, isso não é uma piada. Pouco tempo depois do último suspiro de Fifi, ela foi jogada no freezer de Kimi para preservar sua boa aparência. Ela foi então aberta, esticada e empalhada, criando o que Kimi agora chama de a nova Fifi. Agora ocupando um local de destaque no quarto do casal, a nova Fifi fica sentada em uma cadeira, como costumava fazer, só que agora morta. Mas isso não importa para Kimi, pois ela explica que gosta de simplesmente ver e acariciar Fifi, admitindo até que diz bom dia Fifi todas as manhãs enquanto faz carinho no cachorro empalhado. Eu tenho até medo de imaginar o que essa mulher pode fazer quando o marido dela bater as botas. Humphrey, o hipopótamo. Foi um dia de tempestade na África do Sul em 2015, quando um bebê hipopótamo ficou preso em uma inundação. Tendo apenas 5 meses de idade, deve ter sido angustiante, considerando que os hipopótamos geralmente vivem sob proteção de suas mães até cerca de 7 a 8 anos de idade. Mas esse hipopótamo perdido estava prestes a cruzar o caminho de Marius Els, um homem de 40 anos que acolheria e cuidaria do animal. Marius o chamou de Humphrey, e em pouco tempo Humphrey e Marius se tornaram o que Marius comparava a um pai e filho. Mas acredite se quiser, ter um hipopótamo de estimação não é o ideal. Sendo um dos animais mais agressivos do planeta, os instintos de hipopótamo de Humphrey significavam que ele frequentemente investia contra as pessoas que se atreviam a se aproximar da fazenda de Marius. Além disso, às vezes ele escapava do seu cercado, andava por um campo de golfe próximo e em seguida perseguia agressivamente os jogadores de golfe. Eu sei que parece bem engraçado, mas a verdade chocante é que os hipopótamos matam cerca de 500 pessoas na África a cada ano. Então esse animal de estimação era realmente um perigo público. Afinal, Humphrey nunca o machucaria, certo? Bem, em um triste dia de novembro de 2011, tudo mudou. Humphrey do nada virou-se contra Marius, deixando seus restos submersos no mesmo rio onde Marius havia resgatado ele apenas 6 anos antes. É triste, mas eu não consigo deixar de pensar que isso poderia ter sido evitado se ele não tivesse se tornado amigo de uma fera mortal de 1.200 quilos. Amor de cachorrinho. Desde que era uma garotinha, Amanda Rogers, residente no Reino Unido, sonhava em ter o casamento perfeito. Mas mesmo com um casamento de curta duração durante os seus 20 anos, Amanda nunca conseguiu encontrar o cara certo. Então, se sentindo desanimada com o amor humano, ela voltou sua atenção para o mundo canino. Não, sério, ela se apaixonou por Shiba, sua Jack Russell de estimação. E de acordo com Amanda, foi uma escolha óbvia. Afinal, Shiba a fazia rir e a confortava quando ela estava se sentindo para baixo. Ela tinha tudo que você poderia querer em um parceiro de vida. Você deve estar se perguntando como é que se faz um pedido de casamento para um cachorro. E, bom, é bem fácil. Amanda simplesmente se ajoelhou e fez a pergunta. E foi, obviamente, um sim quando Shiba abanou o rabo. Se podemos considerar isso um consentimento, tá aberto ao debate. Mas independentemente disso, Amanda e Shiba se casaram em 2014. Unidas em sagrado matrimônio de maneira não oficial na Croácia, elas tiveram a companhia de 200 convidados
convidados. Será que alguém da família da Shiba foi à cerimônia? De qualquer forma, Amanda descreveu a cerimônia como um momento maravilhoso, enquanto surpreendentemente Shiba ainda não comentou nada sobre o casamento, embora Amanda garanta que ela é, entre aspas, totalmente a cadelinha de Shiba. Então, de modo geral, parece que ou Amanda tem alguns parafusos faltando, ou essa é uma das maiores trolladas dos nossos tempos. E eu deixo isso pra você decidir. Hamster havaiano. Agora a gente segue em frente com uma história de amor e perda, vivida por Lisa Murray Lang, do Reino Unido. Era 2019 quando Lisa trouxe para casa o seu hamster de estimação, Spud, pela primeira vez. Dada a pandemia que começou a se desenrolar no final de 2019, a grande parte da pequena vida de Spud foi passada no lockdown da Covid. E embora não seja exatamente incomum os hamsters viverem suas vidas sem explorar muito além da casa dos seus donos, Lisa se sentia culpada sabendo que Spud nunca tinha visto o mundo. Então ela começou a criar réplicas de pontos turísticos famosos, como Londres, Paris e Hogwarts, só para citar alguns, mostrando o mundo para Spud do conforto de casa. Mas o seu local favorito, sem dúvida, era o Havaí. Cara, eu tô com um pouco de inveja das férias dele durante o lockdown, mas em março de 2022, Spud se foi com apenas 3 anos, que é a expectativa de vida média de um hamster. Lisa ficou arrasada, chegou até a afirmar que Spud lhe dava um motivo para sair da cama, e ela sabia em seu coração que havia apenas uma coisa a se fazer: ir pro Havaí. Com o Spud agora transformado em cinzas, Lisa fez uma viagem de $4.000 pro Havaí, onde a essência de Spud foi espalhada pela brisa havaiana. Nossa, não precisava humilhar a lápide de palito de picolé que eu fiz pro meu hamster. Cachorro chique. Hoje em dia, as pessoas podem se empolgar quando se trata de mimar seus cachorros. Desde cuidados com o pelo até roupas, cães nunca foram tão domesticados. Mas esse próximo tutor de animal de estimação leva isso a um outro nível. Em 2021, o chefe canadense Sean MacDonald adotou um lindo filhote de labrador, que ele chamou de Hazelnut. Com uma paixão pela culinária e amor por Hazelnut, Sean começou a pensar: por que não combinar os dois? Não cozinhar o Hazelnut, mas preparar refeições 5 estrelas para ele. E dá só uma olhada no Hazelnut saboreando uma carne cozida e tutano. No dia a dia, Hazelnut se delicia com pratos como sopa de lagosta, caranguejo real, carbonara e tábuas de frios, só para citar algumas coisas. Quando perguntado, Sean mencionou que a refeição mais luxuosa de Hazelnut foi carne com foie gras, tutano, trufa e lagosta. Caramba, isso significa que existe um cachorro aí no mundo que literalmente todos os dias come melhor do que eu já comi minha vida inteira. Pô, Hazelnut comeu até polvo. Nessas horas eu queria ser um cachorro. A louca dos ratos. Para a maioria das pessoas, encontrar um rato em casa causaria total pânico e caos. Claro, não é incomum as pessoas terem ratos de estimação, mas uma mulher levou isso ao extremo, comandando um exército de 50 ratos. Em 2018, a californiana de 51 anos, Michelle Raybon, adquiriu 4 ratos de estimação. 2 ratos pelados, Chuck e Elvis, e mais 2 ratos, Lucy e Ethel. Mas para Michelle, 4 ratos simplesmente não eram suficiente. Nos próximos 4 anos, ela conseguiria mais 46 deles, que ela permite que se esgueirem ao redor dela por sua casa. Dá só uma olhada. Esse é o pesadelo de muita gente, mas de acordo com Michelle, os seus bebês, como ela os chama, não podem fazer nada errado. Ela afirma que são criaturas simpáticas, que são principalmente amigáveis. E embora sejam geralmente conhecidos por viverem em esgotos e latas de lixo, Michelle diz que a ideia de que os ratos são sujos e doentes é apenas um estigma impreciso. E claro, esses pequeninos podem ser bem fofos de vez em quando, mas será que isso justifica viver com 50 deles? Lar dos gatos.
Conheça Linnea Lattanzio, uma mulher de 73 anos. Em 1992, o pai de Linnea pediu que ela o ajudasse a encontrar um novo gato de estimação. Infelizmente, ela não conseguiu encontrar um gato de estimação para ele, mas encontrou 15 gatinhos. Desde então, ela não conseguiu conter a sua paixão por amigos felinos. Tanto é que em 2016, foi relatado que ela compartilhava sua casa com cerca de 1.100 gatos. Mas não se preocupa, ela não é aquele tipo clássico de senhora louca dos gatos que fica atirando os bichos e falando qualquer doideira. Ela administra um santuário para gatos selvagens e abandonados, o The Cat House on the Kings, localizado na Kings River Road, em Parlier, na Califórnia. É um santuário de 4,9 hectares para gatos, onde Linnea e seus 1.100 gatos vivem. Ou pelo menos Linnea costumava viver lá, pois foi forçada a deixar a casa principal superlotada e montar um acampamento em um trailer. Mas por mais louco que 1.000 gatos possam parecer, Linnea está constantemente encontrando novos lares para os seus residentes felinos com famílias amorosas. Então, na verdade, estima-se que em toda a sua carreira ela já teve cerca de 28.000 gatos. Mas todo esse cuidado com os gatinhos tem um custo alto, cerca de 1,6 milhão de dólares por ano, levando em consideração funcionários, comida, areia, manutenção e despesas médicas. Na verdade, Linnea até se treinou como veterinária para reduzir os custos, mas isso não é nem um arranhão nas despesas totais, que mal conseguem ser financiadas por doações e patrocínios. Então para algumas pessoas economizar mais de 1 milhão de dólares por ano e não estar cercado de 1.000 gatos não é algo atrativo, né? Um sapato com vista. Tá bom, crianças, juntem-se aqui que eu tenho uma história para contar. Essa é a história de Jabba o Sapo. Era uma vez, em 2019, uma mulher chamada Sita Hood, que encontrou um pequeno visitante verde na sua varanda. E não era um extraterrestre, era um anfíbio. Sita estava ansiosa para acomodar o seu pequeno hóspede, então ofereceu a ele um sapato para morar. Não só isso, mas ela também deu a ele um nome. Ele agora era Jabba o Sapo. E Jabba ficou muito satisfeito com a sua casa de sapato, tanto que todos os dias, Jabba ia viver sua vida e depois voltava para o calor, aconchego e conforto do provavelmente um pouquinho mal cheiroso sapato de Sita. Mas com o fim do verão, Jabba partiu para hibernação na floresta próxima. Foi um inverno longo e solitário para Sita, mas como frequentemente acontece, o verdadeiro amor prevaleceu. Quando na primavera seguinte, Jabba retornou para o sapato dela. Foi então que Sita fez do sapato o lar oficial de verão de Jabba, com um aviso ousado alertando a todos para não perturbar sua majestade. Infelizmente, não houve atualização pública sobre se Jabba retornou para um terceiro verão, mas Sita disse que independentemente de ele ter retornado novamente, ela estava grata pela amizade com Jabba. E dito isso, eu sou grato pela sua amizade. Então, que tal você clicar nos botões de curtir e inscrever-se para selar os nossos laços? Obrigado, amigo, você é um amigo. Agora, bora voltar pro vídeo. Cachorro fashion. A gente já viu como donos de animais de estimação enlutados podem fazer coisas estranhas quando seus bichinhos morrem. E, bom, essa próxima história não é exceção. Em 2008, Beth e Brian Willis, um casal aposentado do Reino Unido, viraram notícia depois de fazer algo bem peculiar com seus amados cães falecidos. Eles os transformaram em casacos. Sim, o que antes era um Lapphund sueco chamado Penny e um Samoyeda chamado Kara foram imortalizados na forma de casacos. Por mais insano que isso possa parecer, fica tranquilo que a Beth e o Brian não estavam exatamente vestindo a pele dos seus animais. O que eles realmente fizeram foi coletar a pelagem que seus cães soltaram, e aí, quando eles finalmente partiram, transformar essa pelagem em fios, que foram usados para tricotar os seus casacos de lã. Mas mesmo assim eu não vou mentir, achei isso aí bem estranho. Mas eles estão apaixonados pelos seus casacos, afirmando que eles são extremamente quentes e praticamente à prova d'água. Sim, se você pegar uma chuva com um desses, é só dar uma sacudida rápida e tá tudo certo. Lady Gaga. Ah, Lady Gaga, popstar, estrela de cinema, ícone da moda, ela é um fenômeno global. Não, pera aí, não é dessa Lady Gaga que é pra falar? Tá bom.
Vamos de novo. A Lady Gaga, essa maravilhosa galinha. Sim, Lady Gaga não é apenas uma estrela pop, mas uma galinha cor-de-rosa pertencente a Sharon Folks, uma grande fã da verdadeira Gaga. Sharon nomeou sua galinha de Lady Gaga e a veste com trajes igualmente excêntricos, que aliás ocasionalmente combinam com os dela. Isso aí, arrasaram. E não é só o seu nome e a sua aparência que prestam homenagem à estrela, mas de acordo com Sharon, a pequena galinha até tem uma atitude de diva para combinar. Assim como a estrela, Lady Gaga chama atenção por onde quer que vá com sua turma. Como se ver alguém passeando com uma galinha já não chamasse atenção, imagina então uma galinha usando vestido. Mas assim é a vida de uma estrela. De sessões de fotos a eventos, como a Bênção Anual dos Animais de Manhattan, onde os donos de animais se reúnem para celebrar os seus amigos animais. Lady Gaga é uma galinha muito ocupada, e ela também faz música. Com sorte, um dia desses a gente pode até ter algumas versões de sucessos da Lady Gaga feitas pela galinha. Aliás, eu quero saber quando é que vai ter um collab musical entre a Gaga e o Boo. Cachorro tatuado. Muitas vezes os animais resgatados não têm um bom começo de vida. E quando um cara do Texas, chamado Chris Mendiola, resgatou seu cachorro Bear em 2010, ele percebeu algo chocante. Bear tinha uma tatuagem. Horrorizado que alguém pudesse fazer uma coisa dessas, Chris decidiu fazer uma declaração. Ele fez uma tatuagem igual. Mas o que exatamente era essa tatuagem? Bem, digamos que não era o tipo clássico de rosa ou coração. Em vez disso, era um símbolo masculino com uma cruz sobre ele. Ou como as pessoas se apressaram para apontar para Chris, um símbolo médico que indicava que Bear tinha sido castrado. Nos Estados Unidos, alguns veterinários e abrigos tatuam cães que foram castrados, para que eles saibam que não representam uma ameaça de se tornarem pais várias vezes na região. Para surpresa de Chris, seu grande gesto, que era para ser comovente, o tornou viral por todas as razões erradas. Ainda assim, Chris mantém que sua tatuagem é apenas um sinal de amor por Bear e que não tem arrependimentos. Tem certeza, Chris? Nem um pouquinho? Cavalo vencedor do Oscar. Você já ouviu a expressão trabalhar feito um cavalo? E, bom, isso porque geralmente os cavalos são trabalhadores árduos. Mas um cavalo na Coreia não tem exatamente a melhor ética de trabalho. Conheça Jingang, o cavalo que se recusa a trabalhar, a ser montado e, bom, a fazer qualquer coisa. Na verdade, esse cavalo é tão preguiçoso que se alguém tentar montá-lo, ele simplesmente cai no chão e finge de morto. E eu devo dizer, ele faz um trabalho muito convincente. Com os olhos fechados, boca entreaberta e membros contorcidos, o cavalinho realiza uma performance digna de Oscar. Depois de ficar um tempo deitado, ele espera até que as suas costas estejam livres e depois se levanta de novo. Mas se alguém se aproximar novamente, ele retoma a performance de estar à beira da morte. Embora esse colapso no chão seja certamente único, dizem que cavalos podem se recusar a serem montados por uma série de razões. As 4 principais citadas são dor, incompreensão, medo ou, como é provável no caso de Jingang, desrespeito, desafiando a autoridade do líder na hierarquia social. Ou talvez esse cavalo apenas precise de uma chance de fazer sucesso nos palcos, vendo seu nome em destaque na Broadway como claramente ele deseja. Alguém precisa achar um agente para esse talentoso ator. O Cadelo. Hoje em dia, todos devem se sentir livres para serem e expressarem quem realmente são, independentemente de raça, gênero ou sexualidade. Na verdade, as coisas progrediram tanto que até mesmo um cachorro passou por uma cirurgia de reatribuição de gênero. Quer dizer, de certa forma. Deixa eu explicar. Em 2015, Frank e Mary Finley, um casal da Escócia, compraram uma Jack Russell fêmea chamada Molly. Mas com o tempo, eles perceberam que Molly não estava se comportando de maneira muito feminina, no que eles descreveram como um comportamento cada vez mais masculino. Molly apresentava comportamentos caninos inerentemente masculinos, como às vezes levantar a perna para fazer xixi. Pode parecer algo menor, mas os Finleys se perguntaram se poderia haver algum problema médico ou desconforto causando esses comportamentos. Então levaram Molly ao veterinário, e para surpresa deles, um exame revelou que Molly era na verdade intersexo. Isso significa que ela exibia partes íntimas tanto masculinas
masculinas quanto femininas. No caso de Molly, ela tinha, para usar um termo melhor, partes externas femininas normais, mas um par de, digamos, brinquedos escondidos por dentro. É claro que isso é extremamente raro, com apenas 15 outros casos registrados de situações semelhantes. Mesmo assim, o veterinário prosseguiu e removeu as partes masculinas de Molly, afirmando que isso a impediria de desenvolver uma condição potencialmente dolorosa à medida que envelhecesse. Independentemente disso, dizem que ela agora está feliz, saudável e ativa. Acho que quando a sua principal preocupação são coceiras, ração e cheirar traseiros, perder algumas pecinhas lá embaixo não é algo que te incomode muito, né? E essa história surpreendente nos leva ao fim do vídeo de hoje. Mas me diz, qual dessas histórias estranhas mais te chocou? Me conta nos comentários. Como sempre, obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.